Isso. Então, sejam bem-vindas. Nós vamos começar a nossa aula de Sociologia. Estamos na nossa segunda temática, que é a aula de estratificação social. Então, vamos começar aqui a nossa aula. Nessa aula de estratificação social, nós vamos conversar sobre alguns conceitos. O que é estratificação social? Vamos falar também sobre a estrutura social e vamos abordar o pensamento de três filósofos, sociólogos, né, que analisaram a sociedade e o conceito de estratificação social, que é o Durkheim, o Weber e o Karl Marx. Vocês já estudaram esses filósofos, esses sociólogos também, né? Anteriormente, com a outra professora, né? Então, ela já fez uma contextualização geral desses filósofos e as formas de pensamento deles. E agora nós vamos retomar, mas dentro do conceito de estratificação social. Então, aqui nós começamos com a primeira pergunta, né? Ela nos fala o que é estratificação social. Vamos ver e vamos analisar aqui. Podemos definir estratificação social como um processo de análise da sociedade por meio dos seus estratos ou camadas sociais. Então, ela está nos dizendo o seguinte, que a estratificação social ela é um processo de análise, um processo de pesquisa, que você vai analisar como cada sociedade ela divide os seus grupos sociais. Podem ser por castas, por classes, por estamento social. Quando a gente fala de estratificação, a gente lembra daquela pirâmide de hierarquia social, às vezes apresentadas na aula de geografia, ou mesmo na aula de história, né? E aí, a base da pirâmide, você tem o maior número da população, e conforme ela vai afunilando, no topo da pirâmide, que é o grupo que possui mais privilégios ou mais condições econômicas, que ficam no alto, né? Então, a estratificação social, ela vai analisar a formação da sociedade nessa perspectiva da divisão entre classes sociais, entre estratos sociais ou camadas sociais. Esse é o primeiro conceito. Então, ele vem falando o seguinte para nós: como processo histórico, interliga-se as formas de organização socioeconômica e a distribuição de recursos, privilégios, vantagens e bens que alguns grupos sociais adquiriram em benefício de outros grupos. Então, primeiro ele está falando que a divisão da sociedade em camadas sociais, ela se relaciona ao seu processo histórico. Então, cada sociedade tem a sua própria constituição das camadas sociais. Pode variar de uma sociedade para outra, né? E essa divisão ela está interligada a como uma sociedade se organiza de forma social e econômica. E isso vai nos remeter à questão da distribuição, por exemplo, de recursos, de privilégios, de vantagens, que alguns grupos têm mais que outros, né? Então, nós temos as diferenças sociais desses grupos. Então, aqui para a nossa primeira lauda, nós temos um conceito que é necessário anotar. Então, se você já pôs no título aí, estratificação social, você vai pôr na linha de baixo, conceito. E eu gostaria que você escrevesse o seguinte: é um processo de análise da sociedade por meio das camadas sociais. Deu? Posso seguir? Pode seguir sim. Tá joia. Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, tá? Eu faço visto depois na sexta-feira que vem, quando vocês estiverem lá em sala. Coloquem também a estratificação social interliga-se ao processo histórico, vírgula.
as formas de organização socioeconômica e a questão da distribuição dos recursos. Pode repetir, por favor? Sim, você vai colocar aí que a estratificação social interliga-se ao processo histórico, foi uma vírgula, as formas de organização socioeconômica e a distribuição de recursos. Certo? Certo. Então, vamos seguir aqui. Espera aí que eu estou clicando errado aqui. Isso. Nessa lauda, eu estou trazendo alguns modelos de estratificação social, para a gente perceber essas diferenças, né, existentes em sociedade. Então, tinha ali um modelo da pirâmide social, que eu comentei há pouco com vocês, né? Então, a base sempre é o maior número de pessoas, e ao topo vai afunilando, né? E ficando poucas pessoas que têm essas vantagens ou esses privilégios. Nós temos alguns tipos de divisão. Por exemplo, a divisão dos estratos, né, das camadas sociais em classes. Então, quando uma sociedade divide os grupos por classes, geralmente é baseado na distribuição do poder aquisitivo ou da renda. O quanto cada pessoa ganha, né? O poder aquisitivo de cada indivíduo. Então, entre pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. Então, essa divisão por classes, ela é específica das sociedades capitalistas. Outro exemplo que nós temos na Índia, a divisão das camadas sociais em castas. Então, aqui está falando que a casta que você pertence na Índia, ela está ligada à questão do nascimento, a origem do nascimento de uma pessoa. Então, mesmo que você trabalhe muito, abra um negócio, tenha sucesso e faça dinheiro e fique rico, consiga estudar, você está preso à sua casta. Você não muda de uma casta para outra. E aqui está falando para nós que nós temos 4 castas, mas aqui nós temos 5 grupos. O primeiro é os brahmanes, são os sacerdotes e filósofos. O segundo são kshatriyas, guerreiros e administradores. Terceiro, os vaixas, comerciantes e mercadores. E quarto, os sudras, artesãos e camponeses. O quinto grupo, ele está fora das castas, né? Eles são chamados de Dalits, que são os intocáveis. Então, eles não têm... Eles são excluídos da sociedade, né? A maioria das pessoas Dalits vivem em condições subhumanas, né? E eles não estão inseridos no grupo, por essa condição de nascimento de casta dos Dalits, né? E o terceiro tópico que a gente está analisando, a diferença da divisão das camadas sociais, nós temos a sociedade estamental, que é uma sociedade que existiu no período medieval, né? Na Idade Média. Então, nós temos 3 grupos. Então, aqui eu digitei errado, tá? Aqui não é clero, aqui é servo. Os sacerdotes, que estaria no topo, a parte religiosa, a nobreza, que comporia a parte dos guerreiros, e embaixo, a base, nós teríamos os servos, que são os camponeses. Lembrando que na Idade Média nós temos o rei, né? Mas o rei sai fora da pirâmide. Ele está acima dessa pirâmide, então ele não precisa acompanhar essa divisão da sociedade em estamentos. E na Idade Média nós sabemos também que as pessoas não mudam de um estamento para outro. Você morre naquele estamento e segue a herança deixada pela família conforme a sua classe social. Então, se você é um camponês, nasceu, seu pai é um camponês, sua mãe é uma camponesa, você também será. Tudo bem que nós temos a transição, Idade Média para Idade Moderna, e aí a sociedade ela vai passar a ser dividida pela estrutura de classes. Aqui nós não vamos marcar nada,
tá? É só a título de conhecimento, para a gente entender um pouquinho mais como que cada sociedade poderia dividir a sua população em camadas sociais. Agora, nós temos um segundo conceito, que é o conceito de estrutura social. Então, ele fala o seguinte: a estrutura social refere-se ao arranjo das formas de organização da vida social, ou seja, como uma sociedade se organiza a partir da delimitação de funções necessárias para a manutenção de um grupo e a forma como estão dispostos os status social, posição social, privilégios e deveres. Então, o conceito de estrutura social, ele vai falar sobre como a sociedade se organiza. E essa sociedade, ela tem uma organização que, em parte, é baseado nas tarefas ou nas funções que uma sociedade necessita desempenhar para que as coisas continuem funcionando. Se a gente for pensar aqui na sociedade capitalista, né? A nossa estrutura social e a nossa organização da vida social, ela é bem diversificada. Nós temos diversas profissões que cada um executa uma tarefa, uma função, para que as coisas funcionem. Então, por exemplo, nós estamos aqui tendo a aula, então eu precisei da internet, estou precisando da energia, né? Então, para a aula rolar, tem alguém que está trabalhando lá na geração de energia, alguém que está trabalhando na geração da rede de internet. A gente vive assim em sociedade, tem algumas benesses, por exemplo, a água encanada, eletricidade, você consegue comprar o gás de cozinha para fazer um alimento. Então, cada um desempenha uma função e a sociedade, ela funciona com cada pessoa executando a sua própria função social, o seu próprio trabalho. Ele vem falando o seguinte, que as sociedades, né, eu citei aí as indígenas, africanas, orientais, socialistas, capitalistas, elas possuem elementos gerais que definem a estrutura social e possuem também elementos particulares. E esses elementos particulares definem a história, a cultura e a economia de cada sociedade, que diferencia ela de outra. Então, nós temos dois conjuntos. Um conjunto geral, que toda a sociedade tem, e um conjunto diversificado, que marca a história e a cultura de uma determinada sociedade. Vocês imaginam o que seja esse conjunto geral? Tem alguma ideia? Não. E você, Isabela? Não. Não também? Então, o conjunto geral que determina que todas as sociedades executam é o trabalho. Não importa a época histórica, nem o tipo de organização da sociedade. Para a sociedade existir, as pessoas trabalham. Então, o trabalho é o eixo central de uma sociedade para ela poder existir. O que varia? A forma que a gente organiza esse trabalho, né? Por exemplo, se você vai estar na Idade Medieval, nós vamos ter uma produção agrícola em torno do feudo, em torno do castelo medieval, as áreas agricultáveis. Então, a sociedade ela vai se pautar nisso, produção agrícola, combate, e essa é a estrutura. Na sociedade capitalista, nós temos uma diversificação maior de vários tipos de funções, mas todo mundo trabalha. Então, para viver em comunidade, você precisa trabalhar. Então, esse é o eixo comum. Vamos fazer algumas marcações aqui antes de eu prosseguir na explicação. Eu gostaria que vocês colocassem o conceito estrutura social. E coloque aí, refere-se às formas de organização da vida social e suas funções necessárias para a manutenção do grupo. Ponto.
na outra linha. O elemento geral de funcionamento das sociedades é o trabalho. E os elementos específicos são a sua história, cultura, economia. É isso que varia de uma sociedade para outra, né? Os elementos específicos são a cultura, a história e a economia? Isso. Obrigada. A senhora vai disponibilizar os slides depois? Bom, eu vou disponibilizar a primeira gravação, porque eu não vou conseguir fazer todo o percurso dos slides hoje, porque é uma aula um pouco extensa. Então, eu vou pôr a gravação que eu estou fazendo, e depois, quando eu finalizar os slides, aí eu coloco para vocês. Obrigada. Então, aqui, nós temos uma questão em relação ao trabalho, né? Quanto um trabalho dura? Vai depender da civilização. Se a gente for olhar a nossa sociedade capitalista, então, em geral, as pessoas trabalham 8 horas por dia, né? E regime CLT, 40 horas por semana. Se for outro regime, aí depende, né? Às vezes faz turno, faz hora extra, o professor tem outra definição de horas de trabalho, depende do número de horas, aulas que o professor tem, mas, no geral, que a gente poderia pensar, a gente poderia falar que são 8 horas diárias. E se a gente pensar nas sociedades indígenas, quanto o trabalho dura? Aí vai depender do que você vai executar naquele dia, qual é a tarefa. Então, vamos supor que a tarefa de hoje seja pescar, arrumar peixe para o almoço. Então, você vai calcular o número de pessoas que tem na aldeia, no grupo, e você vai vai pescar a quantidade de alimento necessário. Se você é um bom pescador, conhece os macetes, deu sorte, naquele dia, às vezes, em 2 horas, você já conseguiu pescar a quantidade de comida necessária para aquele almoço ou para aquela janta. Então, o trabalho durou 2 horas. E aí, depois você vai fazer as suas outras coisas que você queira. Então, varia de uma sociedade para outra. Mas que todas trabalham para se manter unidas, todas trabalham. Então, vamos aqui. Então, o trabalho nós já descobrimos que é o ponto-chave. Então, ele fala o seguinte: o trabalho pode ser considerado um dos elementos fundamentais nas estruturas sociais. Embora o trabalho tenha se modificado ao longo do tempo, todas as sociedades humanas organizaram e organizam sua forma de trabalho. Então, esse é o elemento geral. O trabalho, ele se modifica, se especializa, né? Vai se modificando conforme os avanços da tecnologia, mas todas as sociedades organizam a sua forma de trabalho. Esse é o elemento central. Nas nossas imagens, nós temos aqui uma linha de produção com braço robótico, né? Então, ali a gente vê que a mão de obra humana ela foi substituída pela mão de obra mecânica de braços mecânicos automatizados, né? E que você não precisa que o ser humano faça esse trabalho manual. É claro que você precisa do humano para criar o programa que vai controlar essa produção. Mas a ideia é que o humano use a parte intelectual. Vai exigir mais estudo, né? Mas não que ele fique executando trabalhos braçais. A foto do meio é uma foto de uma fábrica, bem no início aí da produção industrial, né? Você vê ali que as condições de trabalho não são muito das melhores, né? Não são muito boas, né? Então, o trabalhador ali vai trabalhar várias horas, né? Um serviço repetitivo, sem grandes recursos tecnológicos. E nós temos a primeira imagem, que é de uma sociedade indígena, né? Em que as tarefas podem ser divididas por sexo, homens executam tal função, mulheres executam tal função. E o que nós comentamos, né? Que
feito a sua tarefa, você terminou o trabalho daquele dia, sem ter essa preocupação com o acúmulo de capitais, de produção de produtos em excesso que as sociedades capitalistas têm. Então, aqui nós não vamos marcar, porque vocês já marcaram que o trabalho é o elemento central. Então, já ficou claro isso para nós. E agora nós vamos começar a falar um pouco sobre os nossos autores, né? Nós vamos falar aí do Durkheim, vamos falar numa próxima aula do Weber, e vamos falar também do Karl Marx, mas é necessário que a gente tenha a aula anterior do Karl Marx, muito claro os conceitos dele, para que a gente consiga, de fato, acompanhar. Então, eu farei a gravação. Não vou fazer hoje, porque eu já falei muito, então eu deixo para falar amanhã um pouquinho, né? Então, o Durkheim, ele tem uma obra que se chama A Divisão do Trabalho na Sociedade. Então, a obra dele foi escrita no século XIX, 1893. Qual que era o objetivo dele escrever esse livro, né? Então, ele queria explicar como que a coesão social ela foi possível no mundo moderno, em que a individualidade do sujeito aguça-se gradualmente. Então, a coesão social, ele está falando da união das pessoas em torno de uma comunidade, em torno de uma sociedade. Então, ele se questiona como que foi possível o grupo se manter unido no mundo moderno. Então, vamos fazer um adendo aqui. Quando a gente fala do mundo moderno, se a gente pegar em conceitos de história, a modernidade é a partir do século XVI, né? A gente lembra das grandes navegações e o capitalismo, como a primeira fase dele, o acúmulo de capital proveniente das transações comerciais, né? Comércio aí nas grandes navegações. Mas quando a gente fala do mundo moderno, que a gente está se referindo à Revolução Industrial, ela é um pouco mais à frente, é no século XIX, né? Então, desculpa, é na transição do século XVIII para o século XIX. Então, nós estamos nos referindo a esse contexto da Revolução Industrial. Então, é o mundo moderno, mas não o conceito modernidade da história em si, tá? Porque tem uma divisão didática. Então, a partir da Revolução Industrial, na verdade, a partir da Revolução Francesa, 1789, nós já estaríamos na época contemporânea. Então, a Revolução Industrial é da época contemporânea, mas ele está se referindo a ela, mas aí na questão do mundo moderno. Então, veja aí. Como estão organizados os papéis dos sujeitos no meio social em relação ao trabalho e como o trabalho interfere na relação da solidariedade. Então, ele está pesquisando a questão do trabalho, né? Como que os sujeitos atuam socialmente em relação à questão da divisão de trabalho, da forma como ele executa, e como eles mantêm essa relação de solidariedade. Então, o Durkheim, ele vai fazer duas análises, das chamadas sociedades primitivas e das chamadas sociedades modernas, que são as sociedades com o advento da Revolução Industrial. Então, nós temos as sociedades primitivas, nós temos a socialização mecânica. E da sociedade industrial, nós vamos ter a socialização orgânica. Então, ele vai trabalhar essas duas diferenças. O objetivo dele é saber como os seres humanos conseguiram manter a sua união em sociedade, sendo que os indivíduos vão se tornar cada vez mais individualistas. E essa perspectiva do individual, na verdade, ela está associada à lógica do sistema capitalista, né? A divisão do trabalho em série, você vai ficar voltado para se especializar, para competir com uma outra pessoa, para uma vaga de emprego, uma vaga de concurso, né? Você trabalha o dia todo, você chega à sua casa, você tem um contato mais próximo com a família, mas eu, por exemplo, não vou ter o contato com o meu vizinho, eu não sei nem o nome de todos os meus vizinhos. Eu moro no mesmo bairro desde que eu tinha 6 anos de idade. Eu não conheço todas.
as pessoas da rua. Eu chego para casa, já fechei a porta e pronto. Fechei o portão, acabou. Então, a gente não tem uma perspectiva de manter muito contato próximo, né, com a nossa comunidade. Então, o Durkheim vai observar que nas sociedades primitivas existia isso. E isso se modifica com o advento do capitalismo. Então, a dúvida dele é como as pessoas conseguiram manter a coesão social. E é isso que a gente vai analisar na perspectiva dele. Então, aí vocês vão colocar para mim Durkheim. Pode colocar o objetivo da pesquisa dele. Explicar como a coesão social foi possível no mundo moderno. Você pode repetir, por favor? Você vai colocar aí Durkheim, objetivo da sua pesquisa. Explicar como a coesão social foi possível no mundo moderno. Obrigada. Então, vamos seguir aqui. Então, o Durkheim, na sua explicação das sociedades, ele vai trazer dois conceitos. O conceito de fato social e o conceito sui generis. E nós temos uma definição dos dois. O que é? Quando a gente fala fato social, ele está se referindo a questões de padrões de comportamento, crenças e instituições que uma sociedade tem e que ela exerce um controle sobre as pessoas daquele grupo, né? Que é independente da vontade daquele indivíduo. E o sui generis, ele se refere à questão daquilo que é peculiar, daquilo que é único, né? Mas essa questão peculiar e única, ela também age também sobre o indivíduo de forma coercitiva, sendo exterior e antes do indivíduo. E ele fala mais o seguinte, que normas e padrões sociais determinam as condutas individual. Então, fala que o conjunto das relações sociais confere a cada sociedade seu caráter específico e único. Então, vamos entender. Ele está falando o seguinte, algo que é exterior e antes da gente, é só você pensar da seguinte forma, quando uma criança nasce, a sociedade em que ela nasce já está pronta. É exterior a ela. E é antes dela nascer. Imagina um nenê nascendo agora, então ele já nasce no mundo que as pessoas têm o celular, você tem tablet, as pessoas acessam as redes sociais, tem uma vida ativa, né, em Facebook, Instagram, né, essas redes sociais, né? Tinder, sei lá. Nós temos aí a internet podendo fazer pesquisa, né? Então, essa criança acabou de nascer. Então, a sociedade já está montada com essa tecnologia. Ela vai se constituir enquanto sujeito, enquanto ser, por meio das regras de comportamento, dos valores, que a sociedade permite que os indivíduos tenham acesso. Nós não somos livres, independentes do nosso contexto histórico. Nós agimos conforme o nosso próprio contexto. Então, hoje, por exemplo, eu vim de moletom hoje branco. Ontem eu estava de moletom amarelo. Aí eu falei, nossa, eu escolhi porque é a cor que eu gosto. Eu escolhi dentro das opções de roupa que o século XXI me oferta. Mas se eu tivesse nascido lá na Idade Média, eu não ia estar de calça jeans e moletom de algodão. A minha vestimenta seria outra. Estaria lá com um vestido medieval, talvez nem tomaria banho todos os dias, porque os valores, o comportamento daquela comunidade, daquela sociedade é outro. Eu vou aprender os padrões de comportamento que a minha sociedade permite que eu faça, que eu haja, né? Então, é isso que ele está falando, que a sociedade é um fato social e mesmo que a gente tenha algumas peculiaridades e que elas sejam únicas na sua constituição, elas agem sobre o indivíduo
determinando a forma como o indivíduo vai se constituir. Então, a gente não foge do nosso próprio tempo. É isso que ele está explicando aqui. E ele explica também, olha lá, normas e padrões sociais determinam a conduta individual. O que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é, nós vamos agir conforme as leis das instituições, como o governo, que emite leis, né? As regras de convivência social, regras de trânsito, né? O que é considerado crime, o que não é considerado, a gente vai agir conforme aquilo que a sociedade diz para nós, que pode ou não pode. Então, a sociedade é constituída dessa forma. Deu para entender? Sim. Então, vamos fazer as nossas marcações aqui, que esse é um conceito importante também. Então, põe aí, para Durkheim, a sociedade é um fato social em que padrões de comportamento, crenças e valores exercem um controle sobre o indivíduo. Você pode repetir, por favor? A sociedade, para Durkheim, a sociedade é um fato social em que padrões de comportamento, crenças e valores exercem um controle sobre os indivíduos. Embora haja ou exista a sua peculiaridade, sui generis, o indivíduo se molda conforme os padrões e as normas existentes naquela sociedade. Você pode repetir da parte embora haja sua peculiaridade? Por favor. Não sei se eu vou lembrar exatamente, né? Embora haja a sua peculiaridade sui generis, o indivíduo age conforme as normas e os padrões sociais que determinam a sua conduta. Muito obrigada. E vamos agora para a nossa última parte aqui da aula, né? Vocês podem marcar aí socialização mecânica, que é a primeira que nós vamos ver, e coloque aí sociedades tradicionais. Então, o Durkheim, ele vai fazer essa análise das sociedades que ele chama de primitivas, das sociedades que ele chama de modernas. Então, as sociedades modernas é pós o advento da Revolução Industrial. As sociedades primitivas, ele está se referindo às sociedades tradicionais. A gente poderia citar aqui, por exemplo, uma comunidade indígena que vive conforme a tradição dos indígenas do passado, por exemplo. Nem todas vivem conforme essa tradição. A sociedade medieval é outro exemplo. A sociedade da antiguidade, né? Se a gente for pensar as civilizações dos gregos, os egípcios, né? Então, ele está falando dessas sociedades antes da Revolução Industrial.
E nessas sociedades, ele vai nos dizer que existe uma socialização mecânica. E nós temos algumas características, né, que ele vai apontar de como essas sociedades funcionam. Então, ele diz o seguinte, ele vai falar que nessas sociedades, o nível de divisão do trabalho é baixo. Tem uma divisão de trabalho. As sociedades indígenas, a gente vai falar, divisão por sexo. Homens fazem uma tarefa, mulheres fazem outra. Se você ver lá na Idade Média, os nobres têm a função de guerra, os servos a função do cultivo dos campos, mas não tem mais subdivisões além dessa. Se a gente for pensar na sociedade capitalista, nossa, nós temos uma infinidade de tarefas numa mesma indústria. Vamos pegar aí uma produção de carros, linha de montagem. Então, tem uma pessoa específica para parafusar a porta, tem outra pessoa específica para fazer a instalação do rádio no carro, outra pessoa para ver o sistema de injeção eletrônica do motor, outra pessoa que faz a instalação dos cabos elétricos que vai funcionar o carro, outra pessoa que vai fazer a instalação de farol. Nossa, uma infinidade de especialização de trabalho. Isso a gente não vê essa especialização do trabalho dessa forma, com uma grande divisão, nessas sociedades tradicionais. Ele vai falar também que existe um forte elo entre os indivíduos, né? Então, as pessoas têm uma ligação mais próxima entre si. Hoje nós podemos aí participar de reunião social, você pode ir lá cumprimentar o seu vizinho, mas esse elo de ligação a gente mantém mais com a família, né? As pessoas são mais individualistas, né? A gente trabalha, vem para casa e, no máximo, é com a família da gente, né? Então, a gente não tem esse elo profundo de ligação com outras pessoas. Mas, no passado, essas famílias, elas tinham uma conexão, uma interligação maior do que nós temos hoje. E ele vai falar dessa consciência coletiva, né? Em que sentido? É que a comunidade, ela vai visar executar tarefas que beneficiem essa comunidade. Vamos supor que você está na Idade Média e nós temos um feudo. Qual que é a consciência coletiva? É a produção agrícola, que produzir na quantidade ideal, autossuficiente, para aquele feudo se sustentar. Os cavaleiros, produção de armamento e fazer uma defesa se a gente for atacado por um outro grupo. Então, essa consciência coletiva, ela vai agir em prol dessa sobrevivência daquele grupo específico. Nós não temos uma consciência coletiva, né? Cada pessoa tem uma perspectiva diferente, a gente executa as nossas funções, né? Mas se eu posso discordar de algum projeto, de algum objetivo, né? Que uma outra família possa querer ter, já que eu não tenho um elo forte, né? Cada família vai estabelecer aquilo que seria ideal para si próprio. A gente não vai ter essa ideia de pensar na sobrevivência do coletivo. A gente vai sobreviver aqui minha casa, minha família, né? Os meus filhos. Então, essa é uma diferenciação em que o Durkheim aponta que ele está observando na mudança aí da modernidade, né? E o advento da industrialização. Então, eu vou parar nossa aula aqui, a de sociologia, né? Para a gente iniciar de filosofia. Então, na sexta-feira que vem, quando eu voltar para a sala de aula, a gente vai em sala de aula, eu vou começar desse tópico em diante. Eu vou interromper a gravação